Eu estava conversando com um professor, colega meu, que é de tradição matriz africana, e a gente está num diálogo interreligioso, né? Ele falando, né, do que ele já frequentou aqui, veio algumas vezes aqui, e ele dizendo, né, que adora a literatura do Zen, sabe? A simplicidade do Zen, assim, aquela coisa bem, a simplicidade mesmo, né? Aí eu disse, por falar em coisas simples, eu lendo o texto lá com o pessoal, eu vi essa definição do Buda, né? O Buda era uma pessoa de bom senso, né? Às vezes é o que mais nos falta na vida é um bom senso, né? Bom senso. Aí tinha um professor que estava chateado com alguma coisa, aí ele disse assim pro colega da gente, tenha bom senso, tenha bom senso. Só que é difícil ter bom senso se a gente tiver magoado, magoada, né? Com muitas ilusões, né? Sem ver as coisas como as coisas são, né? É mais fácil a gente ter bom senso quando a gente está bem resolvido interiormente, né? Para poder ver as coisas de maneira mais pacífica, né? De maneira mais pacificada, de maneira mais tranquila. E outra coisa que me chamou a atenção a semana passada é quando ele diz aqui que o Buda tentou nos salvar, entre aspas, quando ele tenta acabar com a nossa ignorância, né? Quando ele faz com que a gente tire o véu da ignorância. O budismo tem essa característica da lucidez, das coisas. É interessante essa perspectiva, né? Essa questão de como você vive a iluminação. A iluminação, o Zen eu entendo a iluminação como sendo uma coisa separada do seu dia a dia. Não, a iluminação é como a gente está vivendo, as coisas que nos chegam. Esse livro ele tem umas coisas muito especiais. Teve outro capítulo que a gente estudou aqui, que ele fala assim, você de repente está estudando, fazendo alguma coisa que você considera importante, e alguém simplesmente chega e te oferece um chá. Aí a nossa primeira opinião, a nossa decisão é, não, eu não quero tomar esse chá agora, eu estou ocupado. Aí ele diz que se você recusa, você não está praticando. Você deveria dizer sim, eu aceito esse chá. Vamos sim tomar o chá agora. Com simplicidade. Poxa, se estiver fazendo uma cirurgia em alguém, né? Você não vai dizer, sim, vamos tomar o chá. Não, mas a pessoa está fazendo uma leitura, foi o exemplo que ele deu, estou fazendo aqui uma leitura. Alguém gentilmente chega e lhe oferece chá. Sim, vamos tomar esse chá, né? Isso foi uma das coisas que tem me apaixonado muito, cada ano que passa, pelo Zen, né? Essa questão de não ver a vida comum diferente da prática espiritual, né? Quando a gente está lá no meio da galera, quando a gente está lá dando aula, quando a gente está lá trabalhando de frente ao computador com as pessoas, seja lá o que vocês fazem, isso é a sua prática espiritual também, sabe? E o texto de hoje fala um pouco sobre isso. Eu dei uma lidazinha ontem, eu vim aguar, e depois que eu aguei, eu li um pouco antes. O texto se encontra na página 31. O título é A Vida Cotidiana é como um filme. A vida cotidiana é como um filme. E Shoro Suzuki ele fala assim: eu acho que a maioria de vocês tem bastante curiosidade em saber o que é o Zen. Zen é, na verdade, o nosso estilo de vida. O Zen é, na verdade, o nosso estilo de vida. E praticar o Zazen é como marcar o horário em um despertador. Praticar o Zazen é como marcar o horário em um despertador. A menos que se use o despertador para marcar o horário de acordar, ele não terá muita serventia.
Todos os dias temos de ter um ponto de partida. Todos os dias temos de ter um ponto de partida. O sol surge em um certo horário e se põe em outro horário, sempre repetindo a mesma coisa. E nós também. Embora nem sempre sintamos que as coisas são desse jeito, mas realmente estamos fazendo a mesma coisa. A não ser que nossa vida seja organizada, talvez não percebamos a importância de saber onde começar a nossa vida. Como alunos do Zen, a nossa vida começa com a prática do Zazen. Como alunos do Zen, nossa vida começa com a prática do Zazen. Voltamos ao zero e começamos do zero. No Zazen, voltamos ao zero e começamos do zero. Embora tenhamos diversas atividades, a coisa mais importante é perceber como as atividades começam do zero. No momento em que você decide se sentar no zazen, significa que você já ativou o seu despertador. Olha que comparação é linda. Olha só. No momento em que você decide se sentar, significa que você já ativou o seu despertador. Ou seja, a gente faz o zazen, ele consegue ligar seu despertador. A gente aciona a tecla despertar, vamos dizer assim. Se a gente não está mais dormindo, a gente está atento, né? Quando você tem confiança para tomar a decisão de se começar a praticar zazen, esse é o ponto zero. Quando a gente toma a decisão de praticar o zazen, esse é o ponto zero. Durante o zazen, vocês podem ouvir um pássaro cantar. Alguma coisa está surgindo em sua rua. Durante o zazen, vocês podem ouvir um pássaro cantar. E aí, alguma coisa está surgindo em sua prática. Do mesmo modo, muitas coisas surgem no seu dia a dia. Se vocês souberem de onde essas coisas surgem, não se sentirão perturbados por nenhuma delas. Merece ler de novo, né? Durante o zazen, vocês podem ouvir um pássaro cantar. Alguma coisa está surgindo em sua prática. Do mesmo modo, muitas coisas surgirão no seu dia a dia. Se vocês souberem onde essas coisas surgem, não serão perturbados por nenhuma delas. É bonito. A gente está lá no corre-corre. Aí se a gente está atento, a gente sabe que alguma coisa se interpôs e a gente fica ligado, ligada. Olha só agora. Por não saberem como elas acontecem, se sentem confusos. Por não saberem como essas coisas acontecem, nos sentimos confusos. Se souberem como as coisas surgem, no momento em que algo acontecer com vocês, vocês estarão prontos. Se souberem como as coisas surgem, no momento em que algo acontecer com vocês, vocês estarão prontos. A poder quando você está atento, você percebeu que alguma coisa está acontecendo, está surgindo, né?
algo está dando início. Ao invés de você estar inconsciente, apenas vivendo com uma viseira. Ah, algo está surgindo. É como observar o nascer do sol. Oh, veja o sol. O sol está nascendo. Por exemplo, vocês, às vezes, podem ficar zangados, mas a raiva, na verdade, não vem de repente. Pode vir bem devagar. Quando sentir raiva surgir de repente, é uma raiva verdadeira. Quando sentir a raiva surgir de repente, é uma raiva verdadeira. Mas quando você sabe como ela chega, a raiva está aparecendo em minha mente. E que não é raiva. As pessoas podem dizer, você está com raiva. Mas de fato você não está com raiva. Se você souber que está a ponto de chorar, aí vou começar a chorar. E nos próximos 2 ou 3 minutos, aí começa a chorar. Isso não é estouro. A nossa prática é aceitar as coisas como aceitamos as várias imagens ao nos sentarmos a zen. A nossa prática é aceitar as coisas como aceitamos várias imagens durante o zazen. A coisa mais importante é ter uma mente grandiosa e aceitar as coisas como as coisas são. Fico com um, um pé atrás quando a gente fala aceitar as coisas como as coisas são, porque quem não entende isso pensa assim, que a gente tem que aceitar a coisa errada. E não é isso, né? Porque o Buda fala na visão correta, o Buda fala na ação correta, na fala correta. Então, aceitar as coisas como as coisas são, não é compactuar com as coisas que não estão certas, né? Aceitar as coisas como as coisas são é você viver aquilo que está chegando de maneira consciente. E se de repente a coisa não é agradável, você direciona. E você diz, opa, peraí que agora está surgindo outra coisa. Porque é mais fácil a gente direcionar a vida da gente quando a gente está com a consciência alerta do que simplesmente estando inconsciente, né? Só no fluxo das coisas. Aí realmente a coisa não legal chega e a gente vive aquela coisa não legal porque não está o quê? Porque não está consciente das coisas, né? Então, quando for a semana que vem, a gente lê mais um pouquinho desse capítulo, certo? É, mesmo faz uma semana que eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou uma coisa assim, tão interessante que foi, monge, eu fiz um concurso para um outro estado e eu me vi agora aqui, nesse apartamento, sozinho, sem ninguém da minha família. Não posso ver meus amigos, não posso ver minha família, não posso ver ninguém, monge, porque não tenho dinheiro ainda direito para voltar. Eu preciso fazer minha vida, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Só falo desse jeito, assim. Eu fiquei pensando assim, tudo na vida é um momento, sabe? Tudo na vida é um momento. É, as pessoas que estão começando a vida, né? É difícil a gente entender que a vida ali, aquela coisa é um momento, mas na verdade tudo é só um momento, né? A configuração da vida da gente tá desse jeito aqui, mas depois essa configuração muda.
Porque nada que existe é para sempre, né? E a pessoa me mostrou assim um apartamento, só tem um garrafão de água. Só um garrafão de água. Aí eu disse à pessoa, eu já passei por isso. Quando eu decidi morar só, eu morei num prédio aqui em Campinas chamado Edifício Palomo. Um edifício bem antigo aqui, muito antigo. E eu entrei no apartamento, ainda me lembro o número, 707. A única coisa que eu levei foi minha rede. Quando eu cheguei lá, não tinha armador. Tive que dormir no chão, rapaz. Mas foi tão maravilhoso, entendeu? Foi tão maravilhoso. Então, assim, a gente faz as escolhas e tem que arcar com as consequências das escolhas que a gente faz, né? E eu me lembro que muitas vezes também poder mantê-lo, eu às vezes não tomava café, porque às vezes o salário era muito pouco e eu preferia almoçar do que tomar café, né? Aí eu me lembro que teve uma vez, um domingo, tava lá no Campeonato Brasileiro de Futebol, aí me deu uma fome danada, eu olhei assim, acho que tinha algo equivalente hoje a R$ 1. Aí eu pensei, vou pegar esse R$ 1 aqui, vou ver o que é que eu faço com ele por mim. Aí esperei dar umas 5 horas da tarde, não ter almoçado. Meu almoço e meu jantar vai ser essa pipoca. E não me arrependi de nada dessas coisas que eu vivi, entendeu? Porque depende de qual seja a situação da vida que a gente tá, a gente tem que ter cuidado com uma coisa que é a revolta. A gente tem que ter cuidado com a revolta. A gente sempre tem que procurar ser grato com as coisas que estão acontecendo na vida da gente, né? Principalmente quando a gente decide viver as coisas, né? E eu me lembro que uma vez eu contei essa história numa turma de cursinho que eu tinha há muitos anos. É quando foi no final do ano, o pessoal levou um saco com várias pipocas pra me dar de presente. Eu achei tão bonito. E comi com eles durante a aula, né? Assim, a pessoa me fez viver uma coisa que eu tinha, reviver uma coisa na minha mente, coisa que eu tinha passado. E é interessante como a gente, ser humano, a gente passa pelas mesmas situações, né? Parecidas, ou situações difíceis, né? Cada um com as suas dificuldades. E é bonito a gente dar uma oportunidade para a vida, sabe? Isso é uma coisa que o Zen me faz perceber muito. Dê uma oportunidade para a vida. Se dê a oportunidade de viver. Eu sempre dei aula e eu morava no centro, em outro apartamento. Eu cheguei em casa umas 10, 10h20, que é onde eu acabava 10 horas da noite. Aí era perto. Saí rapidinho, sempre fui muito de casa. Aí eu chegando no prédio onde eu morava, uma família. Pai, a mãe e uma criança. Aí eu me assustei, né? Logo na entrada do prédio assim, eu me assustei. Aí o pai se acordou, disse: Moço, o senhor pode me arrumar água? Eu disse: Posso sim. Morava no terceiro andar do prédio, não tinha elevador para eu subir. Aí eu estava morrendo de fome, eu digo, eu vou pedir uma pizza aqui. Aí a pizza demorou um pouquinho. Quando a pizza chegou, eu fui levar um pedaço pra eles, né? Aí o pai disse: Não, a água que o senhor me deu já é suficiente. A gente não está com fome, a gente só está com sede. Olha só que coisa bonita, né? Assim, não quis pegar, aguardar, não quis pegar para outro dia, tá entendendo?
Aí eu insisti, insisti, a menina se acordou. Eu digo, olha, aqui para você comer. A menina pegou, né? Assim. Mas assim, como é importante esse sentimento de gratidão, né? Que a gente tem que ter com as pessoas, né? Que tem que ter com a vida, né? Com as coisas que estão acontecendo. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Porque eu tinha certeza que aquelas pessoas que estavam com fome, eles não estavam com fome. Eles estavam satisfeitos, eles estavam apenas com sede. E mesmo que outra vez foi, a situação já ter melhorado. Aí eu tava passando num sinal ali perto do Instituto dos Cegos, não sei se vocês conhecem. Aí o sinal parou, né? O sinal fechou, eu parei. Aí um rapaz veio. Aí ele deu uma moedinha. Eu disse, meu filho, o dinheiro que eu tenho aqui é muito pouco. Aí ele disse, o que importa é a sua boa vontade. E eu peguei a moedinha que eu tinha e dei a ele. Só o que importa é a sua boa vontade. Então, assim, a vida tem essas coisas simples que estão acontecendo a toda hora e às vezes a gente tá não tão preocupado com uma coisa que a gente acha que é grandiosa, mas a lição mesmo da vida está acontecendo ali, a gente não está percebendo, né? Então, assim, a gente tem essa questão da gente ver as coisas de dia a dia, né? E de valorizar essas coisas que acontecem. Muito chocante você ver a imagem do apartamento de uma pessoa que praticamente está recomeçando a vida e não ter nada. A gente tem que entender isso, né? Que a vida é um momento. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo é apenas um momento. A gente está dentro dessa configuração, entendeu? A gente está dentro dessa configuração. Daqui a pouco não se preocupe que essa configuração sendo boa ou ruim, ela acaba. E a gente tem que saber estar dentro dessas configurações, perceber quando essa configuração está mudando e sair. A saída nossa de dentro de determinadas configurações é mesmo que uma morte. Se a gente tiver principalmente um apego. Quando é uma situação que a gente sofre muito, a gente dá ufa, ainda bem, né? Estamos livrando dessa situação. Mas as coisas boas também elas acabam, né? E a gente precisa saber deixar as situações irem embora também, né? Por isso que o Zen diz, saboreia a vida do jeito que ela está agora. E a gente não pode só ficar só usando da boa condição que tem. A gente também tem que fazer com que a boa condição que a gente tem se multiplique para os demais, né? Ou seja, a minha alegria que eu tenho, eu preciso multiplicar essa alegria, né? O meu bem-estar, eu dedico também às pessoas, que as pessoas também tenham bem-estar. Diz assim. É tão bom quando a gente encontra as pessoas ficam felizes por nos ver, e a gente fica feliz por ver as pessoas. Não é libertador você saber que você vai ver uma pessoa e que não há uma relação tumultuada, alguma coisa que trava. Isso é prática espiritual profunda. Não aqui, bonitinho, protegido no zazen, na casa pronto, aí na sua casa, não. Prática espiritual no mundo, é onde a coisa está acontecendo, né? De você, de repente, perceber que tem problema com a pessoa, mas você não te deixar ficar preso naquela relação, naquele problema, né? Se você viver, saber que tem um problema, isso, conseguir passar. A vida é tão rápida, a vida é tão rápida pra gente estar bem o tempo todo, né? Pra gente estar de mau humor, daqui a pouco a gente nem se vê mais. Mas pelo menos no momento que a gente teve tudo junto, a gente conseguiu vivenciar as coisas, né? Boas. Agora, para isso, é como o monstro está dizendo aqui, né? Tem que estar atento para perceber que a coisa começou, né? A coisa começou. É isso. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Eu estou falando isso, eu estou vendo pessoas aqui também que tiveram que recomeçar a vida várias vezes. Um vai e vem de cidade danado, né? Mas faz parte. Um abraço, pessoal. Tá em casa. Tchau, tchau.